E aí, moçada, beleza? Hoje, terceiro ano, essa matéria, eu não, ela é mais, não é que ela é atual, mas é um filósofo que eles começaram a pedir mais recente. Não tem tantos anos quanto os outros, que eram bem clássicos. E aí, os materiais didáticos de um tempo para cá têm exigido. Então vamos lá. Esse capítulo, que é o tema 10, ele vai ser Hegel e Marx e a filosofia da história e a dialética materialista. Então o primeiro que nós vamos estudar é Johann Fichte, que é de 1762 a 1814. Tá? Ele é alemão. E não é tão complicado entendê-lo, porque conforme aqui a gente for andando, vocês vão entender. Mas é assim, ó, ele vai pegar o sujeito e o objeto. O sujeito tendo conhecimento do objeto. Aí ele vai dizer que existe a teoria e a prática para se obter o conhecimento. E ele vai dizer que seria o eu e o não eu, a parte interna e a parte externa. E aí ele vai dizer que isso, o eu com não eu, que é o eu sujeito, não eu objeto, que seria a teoria e a prática, leva o quê? A identidade de algo, controle daquilo que não é. E ele vai dizer que a prática, então, automaticamente ela está acima da teoria. E ele também vai falar que o eu, ele tem que ampliar os limites. E para ele ampliar esses limites é diante do não eu, que seria o objeto, que seria o externo, que seria essa parte mais teórica. E isso só acontece com conflito e esforço. Porque o conflito para ele e o esforço é essa questão, o fato de eu querer conhecer. É eu estar aberto a querer ver e tentar conhecer esse objeto. E depois ele vai dizer que também dentro da sociedade tem uma outra problemática, porque o eu encontra outro eu. Isso é sociedade, que ele dá o nome de intersubjetividade. E isso é o quê? É o reconhecimento social que existe. E eu sou livre para fazer isso, para ter esse reconhecimento social. E aí ele fala que esse conjunto de coisas é baseado na filosofia ética e política. Isso é viver em sociedade. Quando eu reconheço que existe outro eu tenho que ser livre para fazer isso. Daí sim existe a sociedade então seria ética e política. E esse contato, quando eu encontro outro eu, é o chamado de convívio, tá? Olha aqui para vocês verem como é colocado por ele isso tudo. O filósofo Johann Fichte buscou o princípio fundamental que deveria unificar o conhecimento. Então ele queria unificar o conhecimento. E aí ele tinha como fundamento a razão e o conhecimento. Deveria ser um sistema, isso é, todo interrelacionado. Então vai ter o quê? A razão e o conhecimento. E esses têm que se
interrelacionar. Aí ele começa a falar. Fichte distinguiu a razão teórica da prática. Ambos consideram a razão prática primeira e mais importante. Porque ele está falando ambos, porque ele também está dizendo que Kant também via dessa maneira. Só que Fichte, ele dá continuidade entre a teoria e a prática. A razão prática é um esforço do eu finito de se apropriar e de se relacionar com o não-eu, de forma ativa, enquanto a razão teórica é a relação passiva do não-eu, que segundo ele pode ser o mundo externo. Então pensa assim, toda essa complexidade é o eu, que sou o eu sujeito, e prático. E aqui é o objeto, o não-eu. E eles têm que se interrelacionar. Agora também vai acontecer do eu encontrar outro eu para conviver e ser livre para fazer isso, tá? Só que o eu, quando encontra o não eu, que é o sujeito, o objeto, a prática e a teoria, ele tem que fazer um esforço para ter o conhecimento. Continuando. Fichte considera o pressuposto de um eu a base de toda a filosofia, porque ele considera que o sujeito é a base de toda a filosofia. Ao mesmo tempo que esse eu se torna consciente de si, divide-o o eu que pensa e o que é pensado, entre o sujeito e o objeto. Nesse sentido, o objeto é sempre o não-eu. E o eu apenas faz sentido se encontra sua identidade quando se contrapõe a algo que ele não é, o não-eu. Então, a subjetividade só vai acontecer quando o eu encontra o não-eu. O sujeito encontra o objeto. A prática com a teoria. Temos, então, aí a tentativa constante do eu de ampliar os seus limites diante do não-eu é feito por meio de esforço e conflito. Fichte coloca a ação acima da teoria. Como o eu pode se relacionar com outros sujeitos também que são? Aí, para resolver esse problema, porque ele vai falar assim, nossa, mas não existe só um. Existe o caso do eu encontrar outro eu. Como? Aí ele falou, não, tem uma solução. A noção da intersubjetividade de reconhecimento, que é a base da sua filosofia. Então, a base da filosofia dele é essa intersubjetividade e o reconhecimento, quando eu chego a reconhecer que existe. Que é o quê? A base da filosofia ética e política, quando o eu encontra o outro eu, e eles vão se relacionar porque pelo fato da liberdade, então a base dessa sua filosofia é a intersubjetividade e a ética e política. Sua ideia é basicamente de que o sujeito é chamado por outro sujeito para convívio mediante uma solicitação, que leva os sujeitos ao reconhecimento. A base da intersubjetividade e da relação social, o eu precisa ser reconhecido como ser livre e racional, para se tornar um agente autodeterminado no mundo. Para tanto, ele precisa de outro, e antes de tudo ser reconhecido, mais do que reconhecer, quando o indivíduo coloca como ser livre e racional, o outro abre a esfera de possibilidade para a escolha e ação autônoma do mundo com os outros. Então, o que ele vai falar é que existe a teoria e a prática é acima da teoria, só que ele fala que para existir o conhecimento, eu tenho que então fazer essa junção. O eu encontra o não eu.
E isso acaba se tornando um grande problema, porque o eu tem que conhecer o não eu. O eu é interno, esse aqui é externo, porque está fora. E daí eu encontro, então, eu tenho que se interrelacionar para que haja o conhecimento. E, além disso, ele vai falar no quesito da liberdade. A liberdade é o quê? É quando eu encontro um outro eu e eles têm que ser livre para entender e chamar para o convívio o outro eu. E quando isso acontece, esse interrelacionamento, o que automaticamente vai haver aí? O que vai haver nesse interrelacionamento é a base do fundamento ético e político, quando o eu chama o outro eu para convívio. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço.